Fala galera, e aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Vamos aí continuar o nosso estudo sobre climatologia, tá certo? Vamos continuar nosso estudo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores do clima, tá? Aproveitando o momento, vamos começar aí pela latitude, certo? Vou relembrar para vocês. Na última aula, falamos o exemplo da latitude através dessa foto, correto? Falamos aí que a latitude são linhas imaginárias divididas em graus, tá certo? Que vai de 0 graus a 90 graus norte, ou 0 graus a 90 graus sul, tá certo? Ele vai aqui de 0 graus, e vai até aqui, ó, no Polo Norte, 90 graus norte ou 90 graus sul, beleza? A linha do Equador, ela vai fazer isso aí. Para quem não sabe a origem do nome, linha do Equador significa dividir o mundo igual, né? Como ele já divide em hemisfério sul e hemisfério norte, certo? Falamos também que em áreas de baixa latitude, lembra aí que quando a gente fala de baixa latitude, estamos nos relacionando à questão do clima, né? A questão da temperatura mais elevada, que essa parte amarela aqui, ó, do mapa, né, desse globo que tá aqui, eu vou só circular mais uma vez. Nessa partezinha aqui, ó, toda essa partezinha aqui, em característica, vamos encontrar climas quentes, tá? Quentes e úmidos ou quentes e secos, tá bom? Essa parte que eu coloquei em vermelho vai ser a área do globo que vai mais receber luz do sol, beleza? Não é o caso aqui do nosso Brasil, por exemplo, tá? E a parte aqui, a zona templada, como vocês estão vendo, que eu vou colocar em verde, ó, zona templada, a zona que chamamos de zona temperada, que vai começar a ter um clima ali um pouco mais frio, encontraremos a presença da sazonalidade. Para quem não sabe, sazonalidade significa a vida, baguncei tudo aqui, faltou até a palavra. A sazonalidade significa você encontrar ali naquela área as 4 estações do ano bem definidas, tá? O verão, outono, primavera e inverno. Como não sei editar a vida, vai aí isso daí mesmo. Mas tá tranquilo, sem problema algum. Beleza? Então, o primeiro aí é a latitude, tá? Vamos aqui para o segundo. Deixa eu passar. Pronto, aqui. Segundo. Ó, presta atenção. Falamos também da altitude, né? Quanto mais alto, mais frio. Lá no continente africano, apesar de estar em uma área quente, né? Ali na linha do Equador, em áreas de baixa altitude, no continente africano nós vamos encontrar o clima frio de montanha, tá? Vamos encontrar neve nas partes mais altas. Lembra aí que o calor, o sol, na verdade, ele vai aquecer primeiro de baixo para cima, de baixo para cima, e não de cima para baixo, tá? Porque o ar, por que o calor não chega até nas partes mais altas? Porque o ar, ele é um péssimo condutor de calor. Beleza? Bem simples, falamos também na última aula, né? Falamos do relevo aqui também. Vocês fiquem à vontade de poder copiar tanto essa partezinha daqui, tá? Tanto essa parte como essa daqui, ó, que fala latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a maritimidade, tá? O relevo já falamos. Vegetação também está faltando falar. Galera, como é que funciona a vegetação? A vegetação ela vai servir como um espelho, tá? Ela vai servir como um espelho refletindo o calor. Então anota aí, vegetação, tá? A vegetação age como um espelho refletindo o calor, beleza? Quando nós chegamos ali em áreas arborizadas, áreas com maior número aí de vegetação, a tendência é que a temperatura ela seja menor, né? Ela seja um pouco menor se comparado com as grandes cidades, tá? As grandes cidades, por ter aí a cor mais escura, aquela questão do albedo, albedo a gente falou aí no início também, tá? Em algumas aulas tem aí a gente comentando como é que funciona esse albedo.
Então, por conta do albedo, que é aquela questão da taxa de reflectância, as cores mais escuras, a tendência é que absorva mais calor, tá certo? Então, a vegetação ela vai agir dessa forma, refletindo e deixando aí uma área um pouco mais ventilada, um pouco com a temperatura mais suave, tá? Deixa eu voltar aqui para maritimidade e continentalidade. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Ó, vamos começar pela... Opa, travou aqui. Pronto, vamos começar aqui. Pela continentalidade. Continentalidade entende-se um afastamento de uma determinada área às grandes relações de massas líquidas. Massas líquidas, galera, lembra aí um mar ou um rio, tá certo? Assim, quanto mais afastada for uma localidade em relação ao mar, maior será a sua continentalidade, ou seja, mais dentro do continente ela estará localizada. A continentalidade aumenta a amplitude térmica diária dos locais, de modo que os dias são bastante quentes e as noites frias. O que é que acontece? Nas aulas, comentamos uma coisinha, né, chamada amplitude térmica, tá? Vou colocar aqui, ó, amplitude, né, térmica. Vou colocar um AT, amplitude térmica, beleza? Como é que se calcula a amplitude térmica? Você vai pegar a temperatura máxima, preste atenção, ó, temperatura máxima, e vai subtrair pela mínima, tá? Temperatura máxima pela temperatura mínima. Aí você vai encontrar a amplitude térmica de qualquer local do mundo. Tá? Basta você calcular a temperatura máxima e a temperatura mínima. Se você for utilizar essa fórmula em áreas que não têm massas líquidas, não tem corpos hídricos, a amplitude térmica ela vai ser muito maior. Por quê, professor? Porque o continente ele aquece muito rápido. Ele aquece muito rápido e também perde calor muito rápido. Tá? Então, no dia você vai ter, vamos usar o exemplo do deserto. No deserto você tem 40 graus durante o dia e durante a noite chega a ter 0 graus ou até mesmo negativo, né? 0 graus, 1 grau. Então, pense aí, a variação é cerca de 39 graus, se a gente colocar a máxima 40 graus e a mínima 1 grau. 40 menos 1, 39. Então, a variação durante o dia, a temperatura ela vai variar 39 graus. Quando chegamos à maritimidade, que é o nosso próximo ponto, é ao contrário. A água ela vai regular essa questão da temperatura. Vamos ler aqui um pouquinho. Já a maritimidade é o fenômeno contrário da continentalidade, ou seja, são as áreas que se encontram próximas às grandes massas líquidas da Terra. Lembrando que massas líquidas são a mesma coisa que isso mesmo, muito bem, os oceanos e os rios, tá? Sofrendo influências destas. As áreas mais próximas do oceano não apresentam variações térmicas diárias, grandes variações. Não apresenta grandes variações. Se você pegar a temperatura máxima de Salvador, hoje, no dia que você está vendo, e você subtrair pela temperatura mínima, você vai perceber que a variação da temperatura gira aí em torno de 2, 3 graus. 2, 3 graus, até no máximo botar 4 graus aí. Muito difícil de acontecer, tá? Mas a temperatura aqui, ela não vai variar muito por conta do mar. O mar ele vai servir como um regulador de temperatura. Durante o dia, o mar está recebendo um solzão, aquela radiação, esquentando, 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 esquentando. E quando chega a noite, o continente ele vai esfriar. Mas a água, no decorrer da noite, ela vai liberando o calor que foi absorvido durante o dia. É por isso que quando a gente vai na praia à noite, quando nós vamos na praia à noite, a areia ela tá fria, né? Tá vindo aquele vento também, a areia fria, e quando você entra na água, você consegue perceber a água um pouco agradável, né? Não é tão quente assim, também nem tão fria. É uma água agradável que dá para você tomar banho ali de noite sem problemas. E quando você sai da água, você sente o frio, né? A questão ali da areia um pouco mais fria, enfim.
Tudo isso está relacionado com a maritimidade e com a continentalidade, tá certo? Galera, para a gente finalizar, já chegando no penúltimo tópico, eu apresento para vocês a massa de ar do Brasil, tá certo? No Brasil atuam 5 massas de ar: a MEA, MEC, MTA, MTC e MPA. Vamos falar sobre cada uma dessas. Mas, de antemão, é necessário você saber de algumas informações, tá? Toda a massa de ar, anota, viu? Toda a massa de ar que se forma nos oceanos, tem como característica ser úmida. Úmida, beleza? Toda a massa de ar que se forma nos oceanos, a tendência é que ela seja úmida. Nos continentes, a ideia era que todas as massas que se formassem dentro do continente fossem secas. Mas o que acontece? Existe uma massa de ar que é formada no continente e ela tem como característica ser úmida, tá bom? Vamos começar aqui. Vou pedir que você anote essa tabela aqui no seu caderno, tá? Essa partezinha aqui. Preste atenção aqui na ideia. Preste atenção na ideia. A MEA, né, como chama MEA, massa, o M de massa é equatorial, que é a zona que é formada, beleza? Então, ó, equatorial, ela é formada ali na parte equatorial. E, por último, tá dizendo se é formada no oceano ou no continente. A MEA, galera, é a massa equatorial atlântica. O que acontece aqui? Na MEA, ela vai ter característica úmida, né? Porque ela foi formada aí no oceano. Qual oceano? Atlântico, tá? Por isso que tem esse nome aqui. Massa equatorial atlântica, tá? É o local onde ela foi formada. Massa equatorial atlântica foi formada no Oceano Atlântico, beleza? E aqui a gente chega num ponto importante que é a MEC, massa equatorial continental. Olha o nome continental. Você já tem a ideia de que ela deveria ser seca, correto? Mas como ela é formada na região norte, que tem um corpo hídrico, os rios, o rio Amazonas, você tem a vegetação que é muito densa, a floresta equatorial, tá? Floresta amazônica, então tudo isso gera muita água, muito vapor de água. Lembra daquela questão lá do vapor d'água, da umidade. Então, essa massa de ar que é formada na Amazônia, ela vai ser úmida, mesmo que se forme no continente. Mesmo que se forme no continente, a massa equatorial continental, ela vai ser úmida, tá? Beleza? E vejam as setas aí como essa massa de ar, ela vai atuando, levando chuvas para o restante do Brasil. Perceba que ela leva chuva praticamente para o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, a MEC. Outra coisa importante a se falar é a massa polar. Essa massa polar atlântica, olha o nome polar, né? Eu vou colocar em azul aqui, porque é azul, para você colocar no seu caderno que ela tem como característica fria, tá? Ela é muito mais fria, olha o nome polar, né? É uma massa de ar fria. Enquanto a tropical continental, que está aqui logo acima, ó, tropical continental, ela tem como característica ser quente e seca, tá bom? Quente e seca. Deixa eu colocar aqui as características para você poder copiar. Ó, úmida, vou colocar um zinho, tá? Úmida e quente, tá certo? Úmida por quê, professor? Porque foi criada aí no oceano. Equatorial continental, úmida e quente, mas, professor, é uma massa que foi feita no continente. Por que é úmida? Por conta da floresta amazônica, por conta dos rios. Tá certo? Massa tropical atlântica, MTA, é uma massa tropical que foi formada aí no Oceano Atlântico. Então, ela vai ter como característica úmida e quente também. Tá certo? Tropical continental. Como é que vai ser aí a característica da massa tropical continental MTC? Galera, como a MTC você não tem muita influência da questão de corpos hídricos, aqui vai ter como característica essa massa quente, tá? Quente e seca. A gente pode colocar aqui como quente e seca.
E a massa polar, eu vou colocar até em azul, tá certo? Vou colocar aqui frio, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o F. Ó, frio, tá certo? Ela vai ser uma massa com uma característica mais fria, tá bom? Então, aí está as massas de ar que atuam no Brasil e também as suas características. Percebam que as setas, elas vão mostrar, tanto no verão como no inverno, quais são as partes que elas vão atuar, tá bom? Por último, importante também, né, porque está no último, ela não é importante, nós temos as correntes marítimas, tá? As correntes marítimas. Eu vou falando e você vai copiando, tá? No Brasil atuam 4 correntes marítimas. Anota aí a primeira. Corrente marítima das Guianas, tá? É a primeira. A segunda, corrente marítima equatorial sul Atlântico, tá? Terceira, corrente marítima do Brasil. Quarta e última, corrente marítima das Malvinas, ou você pode encontrar da Falkland, vai vir ali mais da Argentina, e é uma corrente marítima fria, tá? Porque tá vindo ali em direção do Polo Sul, beleza? Então você tem a maioria das correntes marítimas no Brasil são quentes, com exceção da última, que é a corrente das Malvinas, tá certo? Galerinha, finalizamos por aqui. Até o nosso encontro, o próximo encontro. Tchau, tchau.